Essa CPI é a coisa mais asquerosa, mais nojenta que eu já vi nos últimos tempos. E ela ilustra muito bem inúmeros fenômenos de forma conjunta, né? Os velhos caciques da política e alguns mais novinhos, mas de extrema esquerda, como o vice-presidente Randolfo Rodrigues, e o que eles pensam acerca da sociedade. Por exemplo, na Casa do Povo, ficou muito claro que tem que chamar de senadora a empáfia, a arrogância, o autoritarismo, aquela velha coisa do bordão, você sabe com quem está falando, né? Um senador petista ali, o Rogério Carvalho, aos gritos, aos berros, claramente transtornado. Eu sou o senador da República, né? Esse é o problema do Brasil. Alguém como ele, medíocre, ser senador. E querer que um empresário de sucesso que veio de baixo, do nada, e construiu um império que emprega mais de 22 mil pessoas, né, seja alguém vassalo, seja alguém subserviente aos senadores na casa do povo. Então ilustra esse descolamento dessa elite, dessa velha elite política e dessa esquerda em relação ao povo. A visão que eles têm de empresário, que é uma vaca leiteira, serve para pagar impostos e nada mais. Se você é rico, você é bandido. Já teve gente nessa CPI fazendo automaticamente esse elo. Não há fortuna sem corrupção por trás. Quer dizer, a visão que eles têm dos empresários, do próprio povo, porque aí automaticamente eles veem que eles estão sendo atacados, massacrados, melhor dizendo, nas redes sociais, né, por conta dessa postura que qualquer pessoa minimamente honesta, decente, inteligente percebe se tratar de um grande circo. Aí eles vão lá e mandam a Polícia Legislativa averiguar quem está disparando robôs. Quer dizer, de novo, né, nós vimos milhões de pessoas nas ruas no dia 7 de setembro e são o quê? Robôs se materializando em forma humana na cabeça deles. Então, essa bolha que eles vivem em conluio com a imprensa, por isso é tão importante essa análise. E por isso que eu me tornei um grande crítico dessa imprensa em geral, e entendo perfeitamente os pontos do Fiuza, que isso pode parecer injusto, e no início eu tomava algum cuidado, aliás, eu até hoje faço. Até hoje eu faço, nas minhas lives, no meu Twitter e mesmo na Gazeta do Povo. Eu dou nome aos bois, ao contrário deles, da patotinha, né, do selo azul, como eu passei a chamar, eles o tempo inteiro insinuam, mencionam, tem um urubu no meu pé, sai pra lá, né? Eles não citam nomes, porque eles acham que de alguma forma tem que criar uma espiral de silêncio, né? E só eles se levam a sério. Então, eles chamam os outros de blogueiros, eles chamam o empresário de empresário bolsonarista. Você nunca viu falar em empresário tucano, empresário petista. Então isso já é para depreciar. E qual é o fenômeno que se junta, então? Além dessa bolha que junta a velha política, a esquerda, ou aqueles que se dizem de esquerda, e a mídia, a velha imprensa, né? Todos eles de mãos dadas, insulados, distantes do que diz o povo, repetindo dogmas como se fossem ciência, repetindo fake news como se fossem verdades, rotulando o lado de fora como se fossem negacionistas, fascistas e blá blá blá, robôs vendidos, né? E se fechando cada vez mais nessa bolha, porque esse é o grande fenômeno, né? Para você sustentar uma ou algumas narrativas que se mostram claramente fajutas e que basta uma pessoa com uma agulha, um alfinete para estourar a bolha, basta uma criança, como no conto do Chris Anderson, né, para apontar que o rei está nu, que o lindo tecido invisível que só pessoas inteligentes podem ver não existe, né? Eles precisam cada vez mais dobrar a aposta, subir o tom. Então isso para mim é muito instigante e muito curioso de se analisar. Você está vendo cada vez mais jornalistas torcendo, agradecendo, muitíssimo obrigado pela coragem, Renan Calheiros, indo nas redes sociais lamentando que eles estavam pouco preparados para um empresário bufão, um bobo da corte como o Luciano Hang. Então, quer dizer, eles viraram assessoria de imprensa informal do Renan Calheiros e do Omar Aziz e do Randolfo Rodrigues. E aí estamos falando de jornalistas de veículos tradicionais, grandes, os maiores do Brasil, na televisão, na mídia impressa. Então, é um negócio medonho. E por conta desse objetivo que é
derrubar o governo Bolsonaro e extirpar do debate público e da democracia os conservadores, a direita em geral, que não tem direito de existir na cabeça deles, né? Eles estão passando pano para tudo aquilo que realmente ameaça a democracia. O arbítrio supremo, a perseguição escancarada numa CPI que tem poderes, né, para quebra de sigilo fiscal, para intimidar, para promover assassinato de reputação em público, investigar vídeos antigos, expor para o país todo coisas que não tem nada a ver com a CPI da Covid, um sensacionalismo barato como abriram hoje, o dia do outro empresário, abre aspas, bolsonarista, né, o Otávio Facuri, com uma demagogia barata de um tweet sobre uma brincadeira, ainda que infeliz, mas uma brincadeira acerca de um senador, né, o Contarato, que foi lá bancar a vítima ofendida e acusar o empresário de homofobia, que é crime inafiançável. Assim, inclusive, considerado graças ao Supremo, que foi ativista ali, né? Considerou junto com o racismo o crime e legislou por conta própria. Mas esse é um outro debate. O ponto é, fizeram ali um showzinho de demagogia. E aí já tem essas mesmas jornalistas de uma grande emissora desejando, né, conforto ao senador, dizendo um abraço bem carinhoso, sua honra, o senhor honra o seu mandato, né, sua honra foi atingida. Jornalistas entrando nesse circo de demagogia barata, né, combinado na noite anterior entre o senador Contarato e o Omar Aziz para subir assumir a cadeira da presidência para poder ter mais impacto. Então, não tem nada a ver com CPI, não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com vidas humanas. Qualquer pessoa já percebeu. O discurso dessa mídia era, até pouco tempo atrás, fique em casa, economia a gente vê depois. Agora, esses mesmos pseudo-jornalistas não se importam de usar fotografias de um cara pobre, desesperado, no meio de um caminhão de osso que restou de carne, para mostrar que é a foto do ano que retrata a economia do Bolsonaro. Apagaram a pandemia, esqueceram o que está acontecendo na Argentina, na Venezuela, a inflação no mundo inteiro, o combustível subindo no mundo inteiro, faltando energia no Reino Unido, a China com crise energética tendo que travar fábricas, como a da montadora Toyota, maior do mundo, e eles pegando e falando o Brasil está no limbo com inflação por causa do Bolsonaro. Quer dizer, virou discurso, mas não é discurso político e nem politiqueiro, é de nível DCE sofrível, de maconheiro do primeiro ano de ciência social. Entendeu? Então, isso o quê? Os nossos jornalistas mais renomados da imprensa, vamos dar nome? Né? Porque tem uma lá que tem uma coluna de economia há décadas, né? Muito respeitada, né? Então, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E só para fechar, Paulo, acho que o Alan Gani foi muito feliz em chamar de comissão de perseguição inconstitucional, né? Porque o Rodolfo Rodrigues, por exemplo, decretou que é crime você criticar máscara. Eu não sei onde ele viu isso no Código Penal, aliás, eu sei que não foi no Código Penal, né? Ele diz, liberdade de opinião e de expressão é você defender o Flamengo ou outro time. Defender coisa que coloca a vida dos outros em perigo não é liberdade de expressão. Eu quero saber de onde ele tirou isso, sem entrar no mérito de que a máscara protege ou não, porque o Dr. Fauci diz outra coisa, e ele é a sumidade da ciência nos Estados Unidos. Pelo menos ele diz em privado quando ele não sabe que vai vazar. Ele diz que a máscara não protege tanto. Tem várias pessoas aí bem mascaradas, né, bem mascaradas com o trocadilho intencional, que pegaram Covid mais de uma vez, inclusive vacinados. Então, de onde um senador desses tira da cachola dele de que você espalhar a sua opinião de que máscara não funciona é um crime? Isso é o mais perigoso. Estamos enveredando por um caminho de totalitarismo. Por isso que isso não vai acabar bem, por isso que não é só oportunismo, não. Existe um fator ideológico e que jogou para a porta dos fundos, jogou pela janela, os próprios arcabouços, até mesmo de uma certa esquerda progressista. Tem uma coluna publicada nessa quinta na Gazeta do Povo, do professor de História Jean-Marcel França, exatamente sobre isso. A esquerda pós-moderna abandonou Foucault, o grande ícone deles, porque Foucault ficaria horrorizado com a reverência e a fé cega que essa esquerda tem demonstrado à Big Pharma, a ausência total de ceticismo com substâncias que foram produzidas às pressas e, acima de tudo,
com passaporte sanitário. Imagina Foucault reagindo a uma notícia de passaporte sanitário. Ele ia chamar isso do governo dos outros, né? Ele ia virar e falar, isso é um exemplo melhor que existe das instituições autoritárias, hierárquicas, que precisam impor uniformidade a todos. Imagina Michel Foucault diante de passaporte sanitário, porque ele era de esquerda e era amalucado, mas ele tinha uma verve libertária, anti-Estado, anti-establishment. Essa turma hoje está pagando, né, reverência para Big Pharma, que eles demonizavam ontem, para Big State, isso eles sempre defenderam, e para medidas totalmente autoritárias, que ignoram o indivíduo. Meu corpo, minhas regras, desde que seja para triturar bebê ou para injetar heroína. Agora, a vacina experimental que não impede o sujeito de contrair ou de disseminar a Covid, essa cala a boca e dá aqui o braço. Inclusive, dá o braço 3 vezes. Porque se tomou só 2 vezes, vai ser considerado já não imunizado. Tem que tomar o booster, obrigatório. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? E essa CPI está fazendo esse circo? Então, assim, Paulo, eu acho que passou e muito do tempo da gente subir o tom. Subir o tom. Tem que chamar de canalha quem é canalha. Tem que chamar de totalitário quem é totalitário. Tem que tirar o véu, o manto da nobreza, da ciência, da preocupação com vidas, porque não dá. Agora, é lamentável ter que concluir que 90% da nossa imprensa, da grande imprensa, está de mãos dadas com esses picaretas.